e de gratidão com Deus, porque Ele ouve todas as nossas orações. Deus agiu na minha vida. E Ele me deu uma Bíblia. E você sabe o que é o mais impressionante, assim, que mais mudou em mim? Na hora que eu recebi a Bíblia, eu não percebi que era uma Bíblia. Eu tô aqui para te contar o dia que eu desafiei Deus. Olha que ousada que eu fui e o resultado dessa história. Eu tava numa fase, gente, que tava passando por muitas turbulências. Eu tava com... Sabe aquele misto de ansiedade, de angústia, de expectativa e de tristeza? Como se aquelas promessas de Deus, aquela vontade de mudar tudo, mas não sabia nem como mudar. Aquela situação que você se sente estagnado, perdido, limitado, mas ao mesmo tempo cheio de esperança. Então, assim, eu vivia numa angústia, numa ansiedade, numa insegurança, num conflito na minha mente tão intenso. E eu comecei a querer buscar mais Deus, mas eu nem sabia como que eu fazia. Então eu fazia os rompantes assim, buscava Deus e esquecia disso. E não congregava, não ia na igreja, mas eu sentia que eu tinha que fazer alguma coisa diferente. Mas eu também não sabia o que. E eu vivia nessa resistência. As pessoas falavam assim, você vai na igreja, vai escutar um culto. Eu, não, a resistência, gente. Não, eu escuto culto online. Eu não preciso de uma igreja. Eu tinha passado por uma situação desafiadora dentro de uma igreja. Eu servi nessa igreja e não sabiam nem o meu nome. Então eu peguei um ranço. Acho que é essa a palavra mesmo. E comecei a meio que desacreditar como era esse relacionamento com Deus que as pessoas tanto falavam. E aí, eu assistindo um dos 1000 cultos online que eu assistia, porque apesar de ter todos esses sentimentos confusos, limitantes, e às vezes nem tão bons, eu sentia raiva, angústia, medo, ansiedade, infelicidade, ânimo, mas eram mais ruins do que bons, com certeza muito mais limitantes do que impulsionantes esses sentimentos. E eu ficava nessa resistência toda. Eu assistindo desses cultos, e nesses cultos me falaram assim, a pregadora: desafie Deus, peça a Ele uma confirmação. Aí ela conta uma história nesse culto que ela pediu uma confirmação para Deus, e ela pediu uma Bíblia para Deus confirmar se estava com ela. E eu, naquela situação péssima que eu tava, naquele desespero, aquela vontade de escutar a voz do Senhor e falar assim, minha filha, eu vou mudar sua vida no estalar de dedos, e pronto. Eu falei para Deus, Senhor, eu preciso tomar algumas decisões importantes, estou disposta a te seguir, eu quero viver o que o Senhor quer que eu viva, eu quero viver os teus sonhos para minha vida, eu quero seguir o teu chamado para minha vida. Eu não quero mais fazer escolhas, eu não quero mais ser independente, eu não quero mais viver esses sentimentos de angústia, de tristeza, de insegurança. Eu quero viver o que o Senhor quer que eu viva. Mas para saber se eu estou fazendo a escolha certa, se esses caminhos que eu estou trilhando são os seus caminhos, me dê uma Bíblia de presente. Eu quero ganhar uma Bíblia. Fui bem clara com o Senhor e essa foi a minha oração. Isso foi final de abril, início de maio de 2025. E eu tava num momento muito legal, profissional. Eu tava fazendo já palestras fora do estado. Nessa época eu morava no estado de Minas e eu dou treinamento, dou palestras, workshops sobre liderança, posicionamento, sobre gestão de pessoas, principalmente dentro do agro, que é onde eu mais desenvolvi a minha experiência. Eu cresci, nasci, sou veterinária de formação, tenho especialização na área, e lidar com equipes de fazenda, com a turma da roça, na lida do dia a dia, eu tenho uma vasta experiência nisso. Então eu tava nesse momento vivendo um momento muito bom, nessa época vivendo um momento muito bom profissional nesse sentido. E eu fiz esse pedido para Deus para saber se era isso que eu devia, dentre tantas outras coisas que eu estava passando, um momento muito desafiador da minha vida, apesar de muito bom, se eu estava no caminho certo. Bom,
Isso no início de maio, eu fiz essa oração, continuei trabalhando, viajando. Lá no mês de junho, aparece um post pra mim no Instagram que estava vendendo uma Bíblia que eu queria muito, que a Viviane Martinello lançou, que até essa Bíblia que tá aberta aqui na mesa, que ela é linda, toda estilosa, tem espaço para fazer as anotações, tem textinhos reflexivos. Eu falei, gente, um mês e tanto atrás eu orei para uma Bíblia, será que eu não vou ganhar essa Bíblia? Nada, você quer saber? Eu vou comprar a Bíblia, porque esse post aqui foi uma resposta de que a Bíblia que eu precisava chegou até mim e é isso. E eu vou comprar minha Bíblia e esse é o presente que Deus ia me dar e eu mesmo vou me dar. E quanto a gente mente pra gente, né? Quanto a gente se sabota, quanto a gente é incrédulo com o Senhor, né? Ok, fui lá, comprei a Bíblia, passou. No mês de julho, estou indo para o Tocantins, que é um estado que se você é do Tocantins, está me assistindo, um beijo. Eu amo Toca. Eu estava indo para uma cidade que chama Almas fazer um evento de mulheres do agro, falando sobre liderança, resiliência, sobre crescer, sobre prosperar. Foi uma palestra maravilhosa, feita lá na cidade de Almas. E assim que eu terminei essa palestra, que foi um momento assim realmente muito lindo, de muita cura, sobe uma mulher no palco e começa a falar de um projeto que chama Bíblia Juntos, que é um projeto no Instagram, inclusive sigam, @Bíblia Juntos. Esse projeto foi ela e uma amiga que iniciaram, e ela tinha comprado 150 Bíblias para distribuir para as pessoas, para as mulheres que estavam nesse evento, mas tinha dado um problema na compra, a carga foi extraviada e de 150 não tinha chegado nem 40, então que ela ia pegar o nome de todas as pessoas e ia depois distribuir essas Bíblias assim que elas chegassem. Quando ela começou a falar, eu pensei, eu quero uma Bíblia, mas na hora que ela falou, foi extraviado e tal, não sobrou nem 40, e gente, tinha 150 mulheres nesse evento, lotado, assim, foi assim, um sucesso. Eu falei, deixa, eu posso comprar uma Bíblia, inclusive acabei de comprar uma. Aí nesse processo aí, nesse momento aí, olho o meu celular e chega um e-mail falando que aquela Bíblia que eu tinha comprado em junho, isso já era metade de julho, quase um mês depois, tinha sido devolvida, porque o endereço estava errado. Eu falei, como que eu coloco o endereço da minha própria casa errado? Enfim, passou. Desce ela do palco e me entrega uma Bíblia. Presta atenção nisso. Entrega uma Bíblia e fala, Cécia, essa é pra você. E ela chama Érica, uma querida, ficamos super amigas do grupo Caraça. Érica, você é uma querida, mora no meu coração, uma pessoa que marcou muito a minha jornada de vida profissional. E eu falei, Érica, escreve pra mim na Bíblia. Aí ela foi, fez uma dedicatória, toda linda aqui, né? Toda linda aqui, ó, fofa. E a gente conversou bastante depois, trocou muita ideia. E aí ela foi me contar e a gente tinha se encontrado, gente, tanto que a vida é impressionante, né? Um ano antes, lá em São Paulo, num evento do agro também, depois um evento de inteligência emocional para mulheres também. E ela contando que quem lidera o projeto Bíblia Juntos é a Ariane, amiga dela. E isso, a Ariane liga de chamada de vídeo, a gente fica nós três lá conversando, trocando ideia. Pensa numa manhã rica, num momento maravilhoso, numa tarde, aliás, numa tarde maravilhosa, num momento, assim, enriquecedor, sabe? Foi, nossa, eu voltei do Tocantins tão cheia de amor, tão amada, tão completa, eu tive tantas surpresas abençoadas, gratas, bom. E o tempo passou. Quando eu tava dentro do avião, eu pensei, Senhor, eu tô vivendo uma fase tão linda, tão maravilhosa, mas essa angústia não sai de mim, essa preocupação não sai de mim. Eu acabei de sair de um evento incrível e agora eu tô aqui dentro desse avião indo embora. E quais são os próximos passos? O que eu tenho pela frente? Gente, aí eu fui tomada por uma dor, pelo um buraco, pela uma ansiedade, pela uma preocupação. Sabe assim, eu fui pro fundo do poço naquele momento. E aí eu falei, quer saber? Não tem nada pra fazer aqui, tô dentro do avião. Minha vida não vai mudar no estalar de dedos. Eu vou ler. Aí eu levantei. Eu peguei a minha mochila que tava no compartimento do bagageiro. Eu vou ler meu livro. Quando eu abri a mochila, o Espírito Santo veio e falou assim no meu ouvido:
Você lembra que você, no final de abril, início de maio, você orou me pedindo uma confirmação se eu estava com você? E você pediu uma Bíblia para mim? Eu te dei ontem uma Bíblia. E é essa que tá na sua mão. Eu tava assim, ó. Imagina eu aqui no bagageiro. Parada. Ele falou, essa Bíblia que está na sua mão é a resposta. Sim, eu estou com você. Sim, você está no caminho certo. Gente, eu sentei. Eu sentei tão anestesiada, eu sentei tão emocionada, e eu me chorei. E de gratidão com Deus, porque Ele ouve todas as nossas orações. Deus agiu na minha vida. E Ele me deu uma Bíblia. E você sabe o que é o mais impressionante, assim, que mais mudou em mim? Na hora que eu recebi a Bíblia, eu não percebi que era uma Bíblia. Tudo bem, eu tava lá na palestra, eu tava super eufórica, super animada, eu escutei, assim, eu tava tão na presença que a minha mente tava tão lá, mas ao mesmo tempo, Deus faz tantas coisas extraordinárias na nossa vida, Deus cuida tanto da gente, Ele cuida tanto de mim, Ele cuida tanto de você, Ele cuida tanto dos teus filhos, que Ele faz as coisas no momento que a gente menos espera. E quantas vezes a gente não percebe que é o agir de Deus? Porque eu gastei quase 24 horas com a Bíblia na mão, as minhas mãos, com dedicatória para mim, para perceber que Deus tinha trazido uma resposta de 3 meses, de uma oração de 3 meses atrás. E Ele usou a Érica maravilhosa, uma conversa com a Ariane maravilhosa, e foi uma troca tão linda. E uma Bíblia exatamente como eu pedi. E como Deus é maravilhoso, né? Ele muda a gente tudo, porque as respostas dele não é na nossa hora. As respostas dele não é no nosso tempo. O jeito que ele nos responde não é sempre do jeito que eu quero ouvir. Eu achei que eu ia ganhar uma Bíblia assim, tradicional. E eu ganhei uma muito melhor, que é a 365. E eu estou nas últimas páginas, terminando a Bíblia. Afinal de contas, já se passou quase um ano. Deus me transformou. Todo encontro com Deus é transformador. Deus nunca vai te trazer uma resposta e vai te deixar igual. O objetivo dele não é te melhorar. Deus não quer melhorar você. Deus quer transformar você. Deus quer mudar você. E Ele me trouxe essa resposta. Ele mudou a minha vida. E hoje eu sou uma pessoa muito mais tranquila, serena, confiante, porque eu li a palavra dele. E a leitura da palavra dele aumenta a fé, porque a fé vem pelo ouvir. Ouvir o que? Ouvir a palavra. E quando você lê a palavra de Deus, você é edificado, você é transformado, você é limpo, você é curado. E isso que aconteceu comigo. E Deus colocou cada dia mais o desejo do meu coração de compartilhar as coisas, porque o agir de Deus, ele é para transbordar na vida das outras pessoas. Tudo o que acontece na sua vida que foi causado por Deus, trazido por Deus, feito por Deus, deve ser compartilhado, deve ser dividido, deve ser contado para que o seu testemunho edifique outras pessoas, porque às vezes tem um monte de gente do jeito que eu estava, do jeito que você estava ou está, naquela angústia, naquela ansiedade, naquela desespero, naquela dualidade, perdido, que não sabe o que fazer e precisa de uma resposta de Deus. E eu pedi, no final de abril, início de maio, praticamente 2 meses e meio depois, Deus me trouxe uma Bíblia. E Ele não trouxe só uma resposta, Ele trouxe a resposta e um mapa, Ele trouxe a resposta, e Ele trouxe um guia, Ele trouxe a resposta, e Ele trouxe o como a minha vida ia ser transformada, para onde eu deveria ir, como eu deveria fazer, o meu jeito de agir, de pensar, de falar, de sentar, absolutamente tudo. Gente, a minha vida foi tão transformada no passado. Não foi só por essa resposta, mas foi pela Bíblia, foi pela palavra do Senhor,
E hoje o meu chamado é continuar falando de Deus, compartilhando, dividindo, transbordando a graça imerecida do Senhor na minha vida. Deus é lindo, Deus ama os seus, Deus ama os seus filhos, Deus ama cada um de nós de um jeito tão único e tão especial. Deus quer continuar transformando a minha vida e eu sei que Ele está fazendo isso, e eu vou vir aqui ainda contar muitos e muitos outros testemunhos do amor e do poder de Deus, de toda a sua glória, de toda a sua, sua magnificência, todo o seu poder, toda a tua bondade para comigo, para com você, para com o mundo. Precisamos testemunhar mais o agir de Deus, pois é isso que Ele espera. Porque Ele não só responde para a nossa edificação, Ele responde para a edificação de todas as pessoas que estão comigo, que estão perto de mim, que estão me assistindo aqui. Deus quer te dar resposta. Seja ousada ao pedir as respostas de Deus. E fique atenta, abra os seus olhos e os seus ouvidos. E preste atenção, não faça igual eu. Não gaste um dia para perceber o agir de Deus na sua vida. Que Deus te dê o poder, a clareza, a inteligência, a sabedoria de ter a percepção, de ter a sensibilidade de ouvir a resposta dele imediatamente quando você pedir, porque ele vai te responder. Eu declaro bênçãos e respostas de Deus na sua vida.